Começando o pós-jogo ao vivo aqui de Vitória, 0 Corinthians 0 em Itaquera. Vitória foi buscar um ponto importante. Neste momento, eu acho que os jogadores em campo não sabem que o empate deixa o Vitória fora da zona de rebaixamento, só vão saber quando chegarem no vestiário. Um Vitória que no primeiro tempo até se defendeu bem na maior parte do tempo, conseguiu estancar muitas vezes o Corinthians, mas faltava a parte ofensiva. Na maior parte do tempo se defendeu bem, Arcanjo fez uma grande defesa e na bola que a gente teve, o Hugo Souza também faz uma defesa. Até os 20 do segundo tempo, o Corinthians é muito melhor. E depois disso, dos 20 aos 45, o Vitória é muito melhor do que o Corinthians. O Corinthians começa a errar todo tipo de jogada. Começa a errar a bola na profundidade, não consegue controlar o jogo. A gente tem a chance com o Kaiser, a gente começa a criar a oportunidade de chegar no último terço. E no final do jogo, uma bola parada, um escanteio. O Vitória que hoje se doou muito, como sempre foi, nunca faltou vontade, né? Mas um empate, Paulo, em Itaquera, importantíssimo, e digo mais. Mesmo se esse empate não nos tirasse da zona hoje, é um empate importante, porque nem todos os times que estão brigando pra cair vão conseguir tirar um ponto do Corinthians em Itaquera. Fica aquele gostinho da bola de Kaiser no segundo tempo, que poderia ter feito o gol, mas Lucas Arcanjo também fez uma defesaça no primeiro tempo. O Corinthians teve 2 bolas na trave no período que foi melhor no segundo tempo, e o Vitória consegue um empate fundamental, Paulo, especialmente para sair da zona e respirar um pouco agora até dia 12. Se eu falei que a tendência natural era a gente passar 12 dias ou 10 dias entre o Corinthians e o Cruzeiro na zona, não é mais a tendência a Vitória fora da zona nesses 10 dias. Exatamente, jogo onde o Vitória buscou um empate heróico, vamos assim dizer, por conta de todo o contexto. Por que eu falo empate heróico? Principalmente pela fase que o Vitória vive hoje. A gente sabe que é um momento de muita instabilidade, a gente sabe que é um momento de muita pressão. O presidente Fábio Mota deu uma coletiva praticamente assumindo que o clube hoje vive não a terra arrasada, mas uma crise interna por conta de contratações ruins e por conta também de ter que corrigir rotas por estratégias que não foram assertivas nesse primeiro momento da temporada. E a gente sabe que em um momento onde o Vitória, 4 vitórias em 22 jogos agora, né? 4 vitórias nos últimos 22 jogos. Um contexto onde a parte emocional, psicológica estava muito abalada, com sucessões de jogos com o Vitória ou tomando decisões ruins coletivas, ou principalmente tomando decisões individuais ruins, tanto no momento ofensivo, como também no momento defensivo, com alguns gols e erros individuais, assim como gols também com alguns erros coletivos, que estava sendo constante no Vitória. Então, todo esse contexto faz hoje o empate. Não comemora o empate como o empate da vitória, não, mas é um empate importante para um contexto do campeonato onde faz a gente sair da zona de rebaixamento. Falando agora um pouco sobre o jogo, Vitória veio com a ideia muito clara de, primeiro, suportar o Corinthians para depois tentar alguma coisa numa transição ou no segundo tempo soltando um pouco mais o time. No primeiro tempo a gente marcou no 5-4-1. Os primeiros 12 minutos de jogo eu não achei tão bom assim não. Os primeiros 12 minutos eu vi ali o Corinthians encontrando um pouco entre linhas, encontrando um pouco mais de volume pelo lado esquerdo com o Bidu e o Magno caindo por ali. Teve ali algumas finalizações, dentre elas aqui o Hector sai na cara de Arcanjo, na sobra o Memphis Depay finaliza e o Lucas Arcanjo faz uma excelente defesa, mas dos 12 aos 45 o Vitória conseguiu ajustar a fase defensiva. Corinthians que tinha ali uma ideia de ter muitos jogadores na região da bola e o Vitória conseguiu estancar isso. Se o Corinthians tinha muitos jogadores, o Vitória buscava equilibrar. E aí o Corinthians ficava na esquerda ou por dentro com muito pouco espaço. E aqui parabenizar. A partir dos nossos 3 zagueiros hoje foram fundamentais para a gente conseguir defender muito bem o espaço, defender muito bem a área. Os nossos alas, o Jamerson, agora a gente está vendo aqui ainda a filmagem, está recebendo o voto de melhor em campo pela Record e para mim também foi o melhor em campo no jogo de hoje. Foi muito bem junto com o Claudinho, que defensivamente agregaram bastante e fizeram o Vitória conseguir equilibrar bastante a fase defensiva. Nos acréscimos do primeiro tempo a gente teve ali 2 errozinhos do entre linhas, que o Corinthians teve 2 bolas cruzadas, mas graças a Deus 0-0 foi justo, já que o Vitória teve uma chance só no primeiro tempo, para não falar só de coisas boas. O Vitória realmente com a bola não conseguiu sair tanto, sob pressão, forçou muito o jogo longo, muita bola longa, rifou bastante a saída com o Arcanjo, com o Alta, porque o Corinthians quando pressionava levava a gente ao erro, mas era um Vitória que também quando teve ali espaço para transitar, para sair um pouco mais pro jogo, não conseguiu fazer. Ou seja, primeiro tempo muito bom defensivamente, com alguns vacilos, porém na transição e na organização ofensiva, deixando a desejar mais o suficiente para pontuar na arena. E aí a gente volta pro segundo tempo. O treinador Dorival Júnior tira o Hector, que estava jogando ali como uma espécie de ponta direita, já que o Depay tá um pouco mais centralizado, e o Rodrigo Garro muda o jogo, né?
Rodrigo Garro, dos minuto 1 ao minuto 20 do segundo tempo, Rodrigo Garro dominou entre linhas. Conseguiu encontrar espaço. Foi aí que o Corinthians teve duas boas chegadas. Uma, né, na bola parada do próprio Garro que bate na trave. Outra que o Garro serve o Magno, chuta na trave. Teve também outras chegadas com mais presença e mais velocidade. E o Vitória tava mais suportando dessa vez, né? O Vitória não conseguia sair novamente. Não conseguia criar mais o jogo até as alterações. É o Rodrigo Garro que muda o jogo do Corinthians. Faz o Corinthians ter mais volume, porém volume com mais eficiência, mas aí nas substituições, primeiro, do Mosquito e do Fabrício, o Vitória passa a sair um pouco mais. Se era um Vitória que até os 70 minutos de jogo, tirando a bola de cá, o primeiro tempo foi mais esporádico, o Vitória começou a ter mais volume. O Vitória começou a alçar mais bola na área, começou a ter mais contra-ataque com o Mosquito de um lado, o Fabrício do outro, começou a ter mais finalizações fora da área, como foi o caso do Baralhas, como foi o caso também do Renato Kaiser, que finalizou uma jogada que o goleiro Hugo fez uma boa defesa, teve outra bola atravessada do Fabrício. Os pontas acabaram fazendo que o Vitória conseguisse algo que não estava conseguindo o jogo inteiro, que era sair em transição, sair em velocidade. O Lucas Braga e o Janderson foram sim importantes na fase defensiva, mas na fase ofensiva os dois não conseguiam fazer o time sair. E o Fabrício e o Mosquito mudam um pouco o jogo nesse quesito. E aí, pra gente estancar, a gente estancou um acordo com as alterações. Muito bem de Carpini. Estancamos não conseguir sair, mas faltava proteger um pouco mais o meio de campo. E aí, Carpini vem com a cartada final do Ricardo Hiller no lugar do Claudinho, que estava cansado. Edu passa a ser lateral. E o Ricardo Hiller, que fez uma falta boa, mas conseguiu equilibrar um pouco mais. Obrigou o Garro a jogar mais por fora do que por dentro do campo. E aí o Vitória consegue neutralizar. Pra mim, um jogo onde Carpini, falando um pouco dele agora, teve suas valias. Pra mim, as alterações dele mudaram o jogo. Os 2 pontos que ele colocou foi o que fizeram o Vitória sair, e o volante que ele colocou foi o que fez o Vitória anular um pouco mais o Corinthians. Então, as alterações dele no segundo tempo foram muito boas, e a gente poderia ter saído com o resultado positivo, mas também tem um outro ponto, que o Corinthians teve 2 bolas na trave, teve uma boa defesa de Lucas Arcanjo, um chute pra fora do Romero, e por aí vai também algumas chances. O Corinthians acho que foi melhor que o Vitória como um todo, mas defensivamente o jogo do Vitória foi mais sólido, e trouxe um empate importantíssimo, que não significa que está tudo bem, porque hoje a gente entrou com 2 pontas que não podem ser titulares e mostraram estando em campo hoje. A gente, talvez, a boa notícia do jogo de hoje contra o Corinthians é, talvez, só talvez, porque precisamos ver a longo prazo, mas só talvez a gente encontrou o esquema que a gente estava precisando para esse momento de crise. Talvez o jogo de hoje, a boa notícia seja que os 3 zagueiros pode ser sim uma alternativa de jogo pro Vitória, desde que ajuste também a fase ofensiva, porque vai ter jogo que a gente vai ter que se defender como hoje, mas vai ter jogo que a gente vai ter que sair um pouco mais, que a gente não conseguiu durante 70 minutos. É isso aí, Paulo, como você mesmo falou, o Vitória conseguiu controlar bastante o Corinthians no segundo tempo. Eu gostei muito das alterações que Carpini fez, principalmente quando a transição ofensiva ela é mais rápida, com a entrada de Fabri e de Mosquito, que a própria torcida pediu muito no primeiro tempo, né, que entrasse com esse time já. Mas, diante desse contexto, a gente vendo o jogo, Carpini controlou mais o Corinthians no primeiro tempo, e no segundo tempo o Corinthians parece que cansou, e o Vitória se aproveitou disso, com a entrada de Fabri. Fabri conseguiu ganhar muitas bolas, sofreu algumas faltas que o juiz acabou fingindo ali que não viu, na minha opinião. Eu acho que ele sofreu algumas faltas ali, ajudou bastante, e o Mosquito também. Na primeira jogada de Mosquito ele já conseguiu um amarelo, já caçou um amarelo pro Vitória já sair em vantagem, né? Então eu percebo que o Vitória fez uma partida boa no contexto geral. Dentro das estatísticas também, o Corinthians deu 13 chutes, o Vitória deu 6. Chutes a gol, o Corinthians deu 3 e o Vitória 2. Então você vê que o jogo foi bem equilibrado nessa questão aí. Foi um jogo burocrático, como eu mesmo falei no primeiro tempo. Antes de começar o jogo no pré-jogo, eu falei que seria um jogo burocrático. O Corinthians com alguns desfalques. A gente também com o desfalque de Mateuzinho, um desfalque importante. Mesmo assim, a gente conseguiu fazer frente ao Corinthians, e chegou um momento no segundo tempo que a gente chegou até a pensar que poderia ganhar o jogo. A gente conseguiu dar aquela pressão no Corinthians, o Corinthians começou a errar muito os passes ali na zona de defesa, e a gente quase conseguiu angariar esse gol, né? Que seria um gol bastante importante, mas, como eu disse, repetindo, a gente conseguiu um ponto importante fora de casa contra o Corinthians, saímos da zona de rebaixamento, isso é importante. Vamos ter uma semana aí para descansar aí, para jogar contra o Cruzeiro, dentro de sua casa.
com força total, já pensando nessa vitória e ter essa parada aí pro Mundial. O Vitória já é um pouco desafogado, mais tranquilo, para essa reformulação. Eu pensei até que o Vitória hoje não teria esse comportamento, até porque depois da coletiva do Fábio Mota, né, quando ele disse que vai ter uma reformulação do elenco, eu creio que os jogadores que estão no time se incomodam com isso. Ninguém quer ouvir que você não serviu. Então, ele, depois dessa coletiva, o Vitória teve essa postura, eu acho que o Vitória brigou, teve vontade, buscou o jogo, buscou a vitória, né, não ficou tão recuado no segundo tempo, quase ganhou o jogo, então isso é importante. A gente saiu da zona de rebaixamento, vamos colocar a cabeça no lugar, fazer as mudanças que tem que fazer e ir pro jogo contra o Cruzeiro com vontade de vencer, com a mesma vontade que teve hoje na Neoquímica Arena. Pois é, o Vitória fez um jogo na Neoquímica Arena, e só pra deixar claro, não é que a gente está comemorando o empate, não é isso, mas é um empate importante. É um empate onde o Vitória, mesmo se o empate não tirasse o Vitória da zona, repito, seria um empate importante pelo contexto que foi, e aí eu vou ser justo. Hoje, pra mim, Carpini foi muito bem, dentro do que foi proposto. A gente teve dificuldade no primeiro tempo em transição, de fato, jogadores muito espaçados, mas hoje, de fato, eu preciso pontuar que ele precisou ter Lucas Braga e Janderson como titulares, e evidentemente isso pesa na avaliação do treinador. De fato, pra mim, o erro de Carpini é que ele demora de mudar. Não tirando da conta que ele quis trazer Lucas Braga também. Perfeito, ele quis trazer Lucas Braga, exatamente. Mas pra mim, no segundo tempo, o principal erro de Carpini, Paulo, não sei se você concorda, é que ele demora de estancar o entrelinhas com o Hiller. Pra mim, ele pagou pra ver nos 20 a 25 minutos iniciais. Pra mim, ele paga pra ver que Rodrigo Garro, que deitou no jogo quando entrou. Eu não coloco os 20 e 25 porque ele precisava ver como é que seria o Rodrigo Garro, se conseguiria ter ritmo, mas depois de 5, 10 já era pra ter feito. Também acho. Pra mim, a minha crítica é que ele demora de mexer. Mas eu preciso voltar a lembrar que, infelizmente, a gente não torce pro Real Madrid, né? E chegar em Itaquera e querer que o Vitória controle o jogo, tenha a bola, acelere transição e vá pra cima do Corinthians é utopia. Eu não consigo entender, com todo o respeito que eu sempre tenho a vocês, a torcida do Vitória que reclama, com razão, do elenco, que reclama de Lucas Braga e Janderson, com razão, que reclama que hoje a gente não teve nenhum meia no banco, com razão, que essa mesma torcida cobra um jogo diferente do que foi o jogo de hoje. Eu não consigo entender uma torcida que cobra de todas as formas e está correta em cobrar muitas melhorias no elenco que precisam acontecer. Esse empate não muda o fato que alguns jogadores, que inclusive estavam titulares hoje, não tem que mais estar aqui quando a janela abrir. Isso não significa que a gente precisa, que a gente vai entender que o que a gente poderia fazer para pontuar hoje é algo diferente disso aí, gente. Para o Vitória pontuar em Itaquera hoje, não existia nada diferente a não ser baixar o bloco, sofrer e tentar achar a transição, gente. Vocês achavam o quê? Vocês achavam que a gente ia controlar o jogo em Itaquera? Eu tenho que lembrar pra vocês que na primeira rodada contra o Juventude a gente tenta controlar o jogo. A gente tenta subir pressão no 4-3-3 bloco alto e a gente é humilhado. Toma um baile de bola do Juventude. Tomou 2, era pra tomar 4. Então eu não consigo entender o que é que a torcida quer. Porque a torcida sabe que o elenco é limitado, a torcida sabe das nossas dificuldades, mas quer um Vitória pra pontuar em Itaquera, diferente do que fez hoje. Não vai ser diferente do que fez hoje não, gente. Até o jogo contra o Cruzeiro, é isso aí. Até o jogo contra o Cruzeiro, é isso aí. A galera fala, mas foi postura de time de Série B. Mas, amigo, você estava na zona. Então é um time que, se acabasse o campeonato hoje, estava... Hoje não, antes da rodada, no caso, estava na Série B, de fato. Você não pode querer algo diferente do que a realidade te mostra. Não é o Vitória de 2013. Valeu, tamo junto. Não é o Vitória de 2013. Não é o Vitória do final do segundo turno do ano passado, foi pro Maracanã jogar contra o Flamengo e empatou, poderia ter ganhado. Não é, gente. É um time limitado. É um elenco limitado, que você não torce pro Real Madrid do Nordeste e que dentro das limitações sofreu duas... Acho que o principal ponto, Paulo, que sofreu foi os 20 minutos do segundo tempo, que aí de fato não conseguiu controlar o jogo. Na maior parte do primeiro tempo conseguiu controlar e depois disso a gente é melhor do que o Corinthians dentro da ideia de baixar o bloco, saltar um pouco mais. Então eu queria entender o que é que o torcedor quer saber, quer fazer diferente do que a gente fez hoje pra pontuar. Eu confesso que eu não vejo pontuar de outra forma que não seja sofrendo hoje pelo elenco que a gente tem, Paulo, de verdade. Neste momento, eu acho que realmente é um ponto que tem que se levar em consideração o contexto. Muita gente fala, mas o Mirassol também não tem um time bom, porém tem capacidade técnica, constrói, é associativo, mas tudo é momento. Eu não tenho dúvida, vocês, que se o Mirassol de Rafael Guanais embalar 5 jogos sem vencer, ele vai baixar o bloco. Porque tudo é questão de contexto, de buscar confiança, de recuperar a parte psicológica, de ajustar um pouco mais algumas ideias defensivas, pra sofrer menos, pra depois sair. Eu acho que o grande ponto é, o jogo de hoje,
até a 38ª tá certo? Não. O jogo de hoje até a 38ª tá certo? E evidentemente que não. O grande ponto é esse. Não pode ser a proposta, a ideia de jogo do Vitória por 15, 20 jogos seguidos. Não. Tudo é questão de contexto, de entendimento da nossa realidade neste momento. De saber que a gente foi pra um jogo tirando 7 jogadores do elenco pra ir embora. Onde a gente não teve meia no banco de reservas, onde a gente teve que começar com o Janderson e com o Lucas Braga, e as opções eram o Fabrício e o Mosquito, que são tão contestáveis quanto, mas entraram melhor, evidentemente, estão à frente dos outros dois, mas tudo é entendimento do contexto. Era uma Vitória que tem 4 vitórias em 22 jogos, é uma Vitória que estava na zona de rebaixamento, e era uma Vitória que estava com vamos dizer, estava debilitado psicologicamente falando, com vários tropeços, eliminações, várias questões. Eu não estou defendendo, mas isso traz um peso emocional e uma carga muito grande pro jogo. Então, para um primeiro momento, ter um jogo como esse, de sofrimento, para depois tentar sair um pouco mais pro jogo e não perder para depois passar a ganhar, muita gente critica agora, mas não se esqueça que foi exatamente o que o Vitória fez em 2024. É exatamente o que o Vitória fez em 2024. O Vitória, em 2024, antes de ser aquele time que fez vários gols com o Alejandro, antes de ser aquele time que Mateuzinho bagunçava os meios de campo adversário, antes de ser aquele time que Lucas Esteves estava voando com bola, foi uma Vitória que jogou em bloco baixo. Contra o Cuiabá e contra os volantes. Foi uma Vitória que jogou em bloco baixo, foi uma Vitória que buscou primeiro se precaver e foi o que deu certo. Agora, concordo com o torcedor. Se essa é a postura do Vitória daqui pra frente de todos os jogos, é um erro. É um erro. Mas neste primeiro momento, pra tentar atrair o empate importante, pra tentar recuperar a parte psicológica, porque é um ponto que pra gente pode ser, é só um ponto. Não. Você ir pra Itaquera com todo mundo dizendo que você vai perder e você consegue conquistar um ponto, consegue ter ali um modelo de jogo que a gente falou aqui, que conseguiu em algumas partes anular o Corinthians, traz uma confiança que pode ser uma volta por cima, com base também, óbvio, uma janela de transferências melhor agora. Eu concordo muito com o Paulo. Claro que não é o que a gente quer para o decorrer do ano. Se a gente for baixar o bloco baixo, a gente tem que sair em transição melhor do que saiu hoje. Se a gente for baixar o bloco e sair com 3 zagueiros, a gente precisa, os poucos momentos que a gente tiver a bola, precisa jogar mais do que jogou hoje. Mas vocês, acho que a galera tá esquecendo que hoje é 1º de junho e o Vitória estava na zona. Contra o Corinthians em Itaquera, depois de ser eliminado vergonhosamente da Sul-Americana, depois de perder um baiano pro Bahia, depois de sair da Copa do Brasil. Para o contexto de hoje, 1º de junho, eu vou até além, hoje eu vou até ser um pouco mais resultadista. O fato de não ter perdido é fundamental para a sequência da temporada. E eu vou além questão de só desempenho e etc, porque a gente teve, de um modo geral, um desempenho ok em alguns momentos e em outros o Corinthians dominou. Mas principalmente terminar sem tomar gol no primeiro jogo da Série A, é o que Carpini fala muito, dentro do processo, hoje era um jogo que a gente precisava não tomar gol e não perder. Hoje a gente não tomou gol e não perdeu. Concordo. Pra pegar o Cruzeiro, dia 12, daqui a 10, 11 dias, tem que jogar mais bola dentro do Barradão, porque é o Cruzeiro. E digo mais, mesmo se baixar o bloco. Exatamente, porque o Vitória hoje, não podemos também deixar de falar que o acaso hoje nos ajudou. Não é qualquer jogo que o adversário vai ter 2 bolas na trave no mesmo lugar, na mesma região, na mesma altura da trave. Então até a nossa parte defensivamente boa em alguns momentos, outros nem tanto, teve esses momentos onde o Corinthians poderia ter facilmente ganhado do Vitória aqui. Arcanjo fez 2 boas defesas, teve 2 bolas na trave do Corinthians, então a gente sabe, não tá tudo bem. Um jogo como esse não se sustenta a longo prazo com o elenco que a gente tem, até porque hoje a gente estava no limite, porque os 3 zagueiros que a gente tinha à disposição, tirando da base, estavam em campo. Não tinha lateral, a gente jogou no nosso limite defensivo, e no nosso limite também de capacidade física. E a gente espera que o Vitória daqui pra frente possa melhorar. Vamos ver, como eu trouxe, se os 3 zagueiros vai ser uma solução nesse primeiro momento pra estancar. Até porque a gente vai pegar no próximo final de semana o melhor ataque do Brasileirão, né? Um dos melhores ataques do Brasileirão, perdão, que é o Cruzeiro. Paulo, pra encerrar e pra passar pra Vinícius, ainda é Carpini tem que sair? Ou você acha que o jogo de hoje dá um norte? Eu quero ver muito o Cruzeiro. Porque tem 10 dias até o Cruzeiro, mas depois tem uma pausa de mais de um mês. O Cruzeiro acho que vai ser o definitivo, o ultimato dele. A gente vai pro individual, mas por hoje ele mais acertou, mais errou. Hoje ele acertou mais. Agora tem um ponto também importante que eu vou falar depois. Tá, perfeito. Vinícius, mais algum comentário a respeito do jogo? Pronto, referente a Carpini também. Eu acho que tem que esperar até o jogo do Cruzeiro para poder definir essa questão dele aí. Não acho que o jogo de hoje gabarita aqui a permanência dele. Eu acho que não é o suficiente. É insuficiente, na minha opinião, ainda. Eu acho que o jogo do Cruzeiro é que vai dizer mesmo que
o que é que Carpini tem pro Vitória nessa temporada. Pois é, vamos seguir aqui. E só um detalhe, a gente tem 2 meses falando, na verdade tem 2 meses e meio, que eu e Paulo a gente gravou um vídeo propositivo ou time de transição. Tem 2 meses e meio que a gente falou que o Vitória precisava achar o equilíbrio e pra mim demorou de achar esse equilíbrio. Hoje, o Sport Clube Vitória, dentro da proposta, fez um jogo ok, não foi um jogo sensacional, um jogo grandioso, foi um jogo ok que poderia ter perdido, principalmente nos 20 minutos do segundo tempo, naquela bola que Arcanjo defende. Mas a gente também teve chance. Então, de um modo geral, ainda é cedo para mudar a minha opinião. Eu ainda acho que Carpini precisa, de fato, sair do comando técnico e tem que ser coerente, Paulo. A gente falou que o jogo de hoje não mudaria nada. Ganhando, perdendo e empatando. Para ele me convencer que ele precisa ficar, ele precisa ser constante, ele precisa ganhar do Cruzeiro. Aí a gente começa a pensar nisso, tá? Vamos continuar a live aqui, Paulo, mais uma vez. A você que tá vendo o corte, tamo junto, deixa o like, se inscreva, compartilhe. Paulo.